Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos encontros joias espirituais, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para agora considerarmos algumas joias selecionadas dos capítulos 27 a 29 de 1 Crônicas. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixe o seu like, isso ajuda muito para o canal, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é bom e disponibiliza para mais pessoas. Então, deixe o seu joinha, não custa nada e ninguém vai saber quem é você, fique tranquilo, ok? Ative o sino, faça seu comentário e se você puder compartilhar os vídeos com alguém, por favor, faça isso. E também, se puder se inscrever lá no Seja Membro, você também estará ajudando o canal. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece na nossa apostila. Então, 1 Crônicas 27, 33 diz assim: Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era amigo do rei. Então, a pergunta baseada na Sentinela de março, página 29, parágrafo 6 e 7, diz: Como Uzai é um bom exemplo de amigo leal. Então podemos responder assim: Uzai, ele foi não só apenas um funcionário de Davi, mas ele foi um amigo leal, colocando até mesmo a sua vida em risco quando Davi foi traído pelo seu próprio filho Absalão. Então Uzai, ao invés de ficar do lado de Absalão, ele ajudou Davi. Então, mostrando assim que ele era um verdadeiro amigo. E são esses amigos que nós também precisamos ter em nossa vida, para que assim nós possamos servir a Jeová também com mais alegria. Agora vamos encontrar algumas joias espirituais e iremos fazer a segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 27, versículo 32 e o 33 também, que diz assim: Jonatã, sobrinho de Davi, era homem de entendimento, conselheiro e secretário. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era amigo do rei. Nos 40 anos de reinado de Davi, ele foi bem-sucedido, primeiro, porque Deus estava com ele, e segundo, como mostra os versículos, por estar cercado de pessoas experientes que o ajudaram em sua evolução. Lição para nós: nós também precisamos escolher pessoas que nos ajudarão a crescer em sentido espiritual, emocional e até o intelecto. Então, tenha do seu lado bons amigos selecionados, assim como Davi teve e foi abençoado. Se fizermos assim, nós também seremos abençoados. Vamos agora fazer a leitura do capítulo 28, versículo 2 e o versículo 3. Então o rei Davi ficou de pé e disse: Ouçam-me, meus irmãos e meu povo. Meu desejo de coração era construir uma casa como lugar de descanso para a arca do pacto de Jeová e como apoio para os pés do nosso Deus, e eu fiz preparativos para a construção. Mas o verdadeiro Deus me disse: Você não construirá uma casa para o meu nome, pois você é um homem de guerra e derramou sangue.
O desejo de Davi era fazer uma casa para Jeová, mas essa não era a vontade de Deus. Davi aceitou e ainda fez preparativos para que seu filho pudesse realizar essa obra. Lição para nós: nem sempre o nosso desejo será realizado, pois as circunstâncias da vida podem nos impedir de fazer isso. Mas, se isso acontecer, seja como Davi, se alegre, não fique triste, simplesmente faça o seu máximo, aquilo que você pode fazer para Deus de coração. E Jeová, ele ficará satisfeito com isso. Vamos fazer agora a leitura, ainda no capítulo 28, vamos fazer a leitura do versículo 7. O texto diz assim: estabelecerei firmemente o reinado dele para sempre, se ele continuar determinado a obedecer aos meus mandamentos e às minhas decisões judiciais, assim como está fazendo hoje. Salomão, ele foi escolhido para reinar no lugar do seu pai, não somente porque ele era filho de Davi, pois Davi tinha outros filhos. Mas viram o detalhe no texto? Assim como ele está fazendo hoje. Então Salomão, ele já fazia a vontade de Deus e Jeová o abençoou. Lição para nós: para que possamos ser usados por Deus, precisamos também estar obedecendo os seus mandamentos. As bênçãos de Deus estão de mãos dadas com o nosso serviço de lealdade a Ele. Então, se você for fiel a Deus e fazer a sua vontade de coração, tenha certeza que Jeová usará você nos propósitos dele. Vamos fazer agora ainda no capítulo 28, vamos ler o versículo 9. Diz assim: e você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas, se o abandonar, ele rejeitará você para sempre. Davi, ele disse algo que nós devemos tomar muito cuidado também. Davi disse: Jeová examina os corações e discerne os pensamentos. Lição para nós: nós nunca devemos brincar de ser cristão, demonstrando ser crentes na pregação ou na presença dos irmãos e por trás agir como se não existisse Deus. Lembre-se, Jeová, além de te ver, ele lê seu coração. Então, sirva a Deus de coração pleno, para que assim Jeová ele possa ver que realmente você está sendo leal para ele. Vamos agora fazer a leitura do capítulo 29, o versículo 5, a parte B, e o versículo 6, que diz assim: e quem hoje se oferece para trazer uma dádiva a Jeová? Então os príncipes das casas paternas, os príncipes das tribos de Israel, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os encarregados dos assuntos do rei se apresentaram voluntariamente. Após a demonstração de generosidade da parte do rei, todo o povo ofereceu dádivas voluntárias para a construção da casa de Jeová. Lição para nós: Jeová com certeza merece o nosso melhor. E quando oferecemos voluntariamente os nossos donativos para todas as facetas do ministério, também estaremos louvando a Jeová. Sabemos que Jeová é dono de tudo, ele tem tudo. Mas quando ele vê que nós fazemos de coração, ele com certeza se alegra com isso. Ainda no capítulo 29, vamos fazer agora a leitura do versículo 28, que diz assim: e ele morreu numa boa velhice, satisfeito por ter tido uma vida longa
riquezas e glória. E Salomão, seu filho, se tornou rei no seu lugar. Davi, ele morreu numa boa velhice, pois além de ter tido tudo o que precisava, tinha um bom relacionamento com Deus e descansou em paz. Lição para nós: você quer ter uma boa velhice? Obedeça os mandamentos de Jeová, se arrependa de coração quando errar e sirva a Deus de coração pleno. Fazendo assim, você também descansará em paz. Vamos agora dar atenção na parte Faça Seu Melhor no Ministério, onde teremos a Revisita Designação 1 e Revisita Designação 2. Então, a Revisita Designação 1, a nossa apostila diz assim: revisite alguém que aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Use o vídeo Por que Jesus morreu, sem mostrar durante a parte. Depois, comente algo sobre o vídeo. E após, nós vamos fazer a consideração da lição 9. Então, a apresentação ela inicia assim. A publicadora se chama Abigail. Detalhe, aqui as irmãs já estão sentadas, ok? Então já teve toda aquela iniciação de como você tá, eu tô bem, senta aqui, vamos conversar. Então aqui já está as duas sentadas. Então inicia assim. Abigail diz: então, Marta, na semana passada eu deixei um convite com você sobre a celebração da morte de Cristo. E no final de nossa conversa eu deixei uma pergunta. E agora nós vamos, dentro da Bíblia, obter a resposta para essa pergunta. Veja só comigo o que diz o livro de Mateus, o capítulo 20, o versículo 28. Então aí, ou você faz a leitura, ou você pede para a moradora fazer a leitura. E continua assim, após a leitura do texto. Então, de acordo com a pergunta, que é por que Jesus teve que morrer, o que você diria agora após a leitura desse texto? Então Marta diz: bem, o texto mostrou que ele veio para servir e dar a sua vida como resgate. Então Abigail diz: isso mesmo. E isso teve que acontecer, como você bem sabe, Adão, ele desobedeceu a Deus e por isso somos pecadores e estamos afastados de Deus. E a vinda de Cristo e a sua morte era como se ele tivesse feito uma emenda num pano, nos dando a oportunidade de nos conciliar com Deus e ter uma esperança de vida. Mas para que você entenda melhor esse ponto, veja só esse vídeo. Por que Jesus morreu? Então, é finge que mostrou o vídeo e depois você pode dizer: como você se sente ao ver isso, ao ver esse vídeo? Então Marta diz: bem, eu vejo como Deus ele foi bondoso conosco, dando seu filho para morrer por nós. Abigail continua: verdade. E uma das formas de mostrar essa nossa gratidão é por estar presente no evento da celebração da morte de Cristo, onde nos dará a chance de mostrar como somos gratos e lá nós vamos obter várias respostas para outras perguntas importantes. E uma pergunta que lá vai ser respondida é: como podemos mostrar que somos gratos pelo sacrifício de Jesus? Na minha próxima visita, a gente pode considerar um pouquinho essa pergunta. Então aqui a gente finaliza a nossa demonstração e agora vamos fazer a análise do ponto 9, que diz: use desenhos, fotos e vídeos. Então, a própria designação em si, ela já ajuda, para que possa usar bem esse ponto. Então, o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes. Então, escolha bem a imagem que você vai usar e use uma imagem que todos consigam ver. Então, a irmã que ela usou o vídeo, da própria organização, num telefone,
onde a imagem é nítida e o som é bom. Então, o fato dela fazer isso, mostrar um vídeo, ela usou muito bem a lição que estava sendo analisada, que era a lição número 9. Vamos agora fazer a revisita designação 2. Então, na nossa apostila diz assim: revisite alguém que aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Inicie um estudo bíblico na brochura Seja Feliz para Sempre. E a lição a ser considerada, a lição número 6. Então, essa revisita, a gente vai iniciar igualmente a revisita 1. E na metade em diante, a gente faz a modificação, ok? Então, designação 2 inicia assim. Abigail diz: então, Marta, na semana passada, eu deixei um convite com você sobre a celebração da morte de Cristo. E no final de nossa conversa, eu deixei uma pergunta. E vamos agora, dentro da Bíblia, obter a resposta para essa pergunta. Veja comigo o que diz Mateus capítulo 20, o versículo 28. Então aí você lê ou a moradora lê. E depois você diz assim: então, de acordo com a pergunta, por que Jesus ele teve que morrer? O que você diria agora, após a leitura desse texto? Então Marta, ela diz: o texto mostrou que ele veio servir e dar a sua vida como resgate. Então Abigail continua: isso mesmo, e isso teve que acontecer, como você bem sabe, porque Adão ele desobedeceu a Deus e por isso todos nós somos pecadores e estávamos afastados de Deus. E a vinda de Cristo e a sua morte era como se ele tivesse feito uma emenda num plano, nos dando a oportunidade de nos conciliar com Deus e ter uma esperança de vida. Por mais que o mundo, ou Marta, esteja ou pareça estar de cabeça para baixo, por causa do sacrifício de Cristo, a Bíblia nos dá esperança. Eu trouxe uma brochura que vai nos explicar por que o mundo está assim, mas como podemos ser beneficiados quando aplicamos o que a Bíblia ensina. Aqui na lição 2 tem o tema: a Bíblia nos dá esperança. Eu trouxe uma brochura também para você, que é essa aqui, ó, Seja Feliz para Sempre. Abra também aí na lição 2. Então espera um pouquinho, né? Abriu na lição 2, depois continua. No ponto 2, olha só o que diz. Então você faz a leitura ou não do parágrafo e depois faz a pergunta: qual é a promessa da Bíblia para o futuro? Então Marta diz: a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Abigail continua: exatamente, e isso só é possível por causa do resgate de Cristo. Na minha próxima visita, iremos ver um pouco mais nessa brochura e veremos também como podemos ser gratos pelo sacrifício de Cristo. Então aqui a gente finaliza. É claro que você pode fazer mais perguntas, né, na brochura, mas para não ficar um vídeo muito longo, a gente finaliza por aqui. A lição 6, explique por que você leu o texto. Então o que você deve fazer? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. E como você pode fazer isso? Destaque as palavras-chave, destaque o ponto principal ou explique de modo simples. Então, após a leitura do texto, a Abigail ela faz uma pergunta para Marta. Logo após a resposta de Marta, ela explica de uma maneira simples por que isso aconteceu. Ela explica que Adão ele pecou, por causa disso todos nós somos pecadores, como se nós tivéssemos sido afastados de Deus, e por esse motivo Jesus ele teve que morrer. Então essa explicação simples, ela atingiu o seu ponto número 6. E tenho certeza que se vocês também se prepararem muito bem, usarem a brochura Melhore, se sairão também muito bem em suas partes. Vamos agora dar atenção ao estudo bíblico de congregação, lição 40, com o tema Como podemos ser limpos aos olhos de Deus? Então, vamos preparar juntos o nosso estudo.
Lição 40 do nosso estudo tem o tema: como podemos ser limpos aos olhos de Deus? Então vamos iniciar com a introdução. Imagine uma mãe arrumando o seu filho pequeno para ir para a escola. Ela verifica se ele está limpo e se suas roupas estão limpas e arrumadas. Isso é bom para a saúde do menino e mostra para outros que ele tem pais que cuidam bem dele. Assim como os pais querem que os filhos sejam limpos, nosso Pai Jeová quer que sejamos limpos em sentido físico e moral. Manter a limpeza é bom para nós e dá honra a Jeová. Então vamos ler o ponto 1. Jeová nos diz para sermos santos. Para sermos santos, nós temos que ser limpos em sentido físico e moral. Nós podemos ser fisicamente limpos por tomar banho regularmente e manter as roupas, a casa e o carro limpos e arrumados. Também podemos ajudar na limpeza do salão do reino. Quando nos mantemos fisicamente limpos, nós damos honra a Jeová. Então a pergunta do 1: como podemos ser limpos em sentido físico? Então a resposta: podemos tomar banho regularmente, manter as roupas limpas, a casa e o carro também. E podemos também ajudar na limpeza do salão do reino. Leitura do ponto 2. A Bíblia diz para nos purificarmos de toda imundície ou sujeira da carne e do espírito. Isso significa que nós nos esforçamos para evitar qualquer coisa que poderia prejudicar nosso corpo ou nossa mente. Queremos que nossos pensamentos agradem a Jeová. Por isso, fazemos o nosso melhor para rejeitar pensamentos errados. Nós também queremos que nossas palavras sejam puras e limpas. Top. Aí não, ainda tem leitura. Vamos lá. O que mais poderia nos tornar impuros em sentido físico ou moral? Algumas substâncias podem prejudicar nosso corpo. Por isso, nós não fumamos nem usamos drogas. Por fazermos isso, ficamos mais saudáveis e mostramos respeito pelo presente da vida. E como podemos ser moralmente limpos? Por lutar contra hábitos impuros, como a masturbação e ver pornografia. Nem sempre é fácil vencer esses hábitos, mas Jeová pode nos ajudar a fazer isso. Então a pergunta: que hábitos poderiam nos tornar impuros? Então poderíamos citar alguns. Aqui fala que nós devemos evitar de usar drogas, de fumar, de masturbar e ver pornografia. Esses hábitos realmente não é fácil vencê-los, mas pode nos prejudicar se nós não fizermos. Isaías 41:13 diz: pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Só aquele que lhe diz: não tenha medo, eu o ajudarei. Então podemos ter certeza que se nós nos esforçarmos para nos purificar de toda imundície, Jeová nos irá dar força, Ele nos dará força para que possamos conseguir fazer isso. Aprenda mais. Veja por que honramos a Jeová quando somos limpos. Veja também como vencer hábitos impuros. Então, ponto 3. A limpeza física dá honra a Jeová. Quando lemos as leis de Jeová para a nação de Israel, aprendemos como é importante para ele que seu povo seja limpo. Vamos então agora fazer a leitura de 2 textos e depois nós vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então, Êxodo 19:10 diz: Jeová disse a Moisés: vá ao povo, santifique-os hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas roupas. E o capítulo 30, 17 ao 19 diz: Jeová falou mais a Moisés: faça uma bacia de cobre com suporte de cobre, para se lavarem. Então coloque-a entre a tenda de reunião e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão ali as mãos e os pés. Então a primeira pergunta: o que esses textos mostram sobre o ponto de vista de Jeová a respeito da limpeza física?
Bem, então percebemos que Jeová lhe dá muito valor à limpeza física, porque ele pediu para que fosse construída uma bacia para que as pessoas que se achegassem ali à tenda pudessem lavar as mãos e os pés, mostrando assim o ponto de vista de Jeová sobre a limpeza. A segunda pergunta: que bons hábitos vão ajudar você a se manter limpo em sentido físico? Então, podemos dizer que é tomar banho. Tem pessoas que não gostam de tomar banho no frio, né? Mas olha, Jeová ele gosta que todos sejam limpos. Então, mesmo no frio, tome o seu banho, por favor. Então, quando for para a reunião, ir de banho tomado, roupa limpa, né? Se puder passar, passe, para que assim possamos realmente mostrar que somos limpos em sentido físico. Deixa a nossa casa arrumada, o carro, tudo isso ajuda. É preciso tirar tempo e fazer esforço para manter a limpeza física. Mas podemos fazer isso não importa onde moramos, ou se somos ricos ou pobres. Então vamos ver um vídeo, seja limpo e agrade a Jeová. E depois nós iremos fazer a pergunta que se segue. Então eu acabei de ver o vídeo e a pergunta é: por que manter nossas coisas limpas pode dar honra a Jeová na pregação? Então vimos no vídeo que o pai ensinou a ele uma lição pelo fato de o carro dele estar extremamente sujo. Ele mostrou para ele que Jeová é um Deus limpo e quer que seu povo também seja limpo. E pediu que ele meditasse em 2 Coríntios, o capítulo 6, onde mostra que nós não podemos ser causa para tropeço, independente de qual seja o motivo. Então, o jovem entendeu que ele precisava deixar não só o seu carro, mas também outras coisas limpas para que pudesse dar honra a Jeová. Ponto 4. Vença hábitos impuros. Se você fuma ou usa drogas, sabe como é difícil vencer um mau hábito. O que pode ajudar? Pense em como esse hábito prejudica você. Então vamos ler o livro de Mateus 22, 37 ao 39 e depois vamos conversar sobre os pontos seguintes. Então vamos ler primeiro o texto, que diz assim: Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, como fumar e usar drogas prejudica a amizade da pessoa com Jeová? Bem, o texto mostrou que nós precisamos amar a Deus de coração, alma e mente. Então, se nós queremos amar, agradar a Jeová, nós precisamos fazer aquilo que Ele nos pede. Somente assim nós iremos cultivar uma boa amizade com Jeová. A segunda pergunta: como fumar e usar drogas prejudica a família da pessoa e outros que convivem com ela? Bem, é fato que quem usa tais coisas acaba prejudicando quem está em sua volta. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela praticamente está forçando que outra pessoa também fume, porque a fumaça ela também é altamente prejudicial e a pessoa próxima ela acaba recebendo aquilo. Então o versículo 39 fala, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se queremos ter uma boa amizade com Jeová, nós precisamos respeitar também aqueles que estão em nossa volta. Estabeleça um plano de ação para vencer um mau hábito. Então, depois os irmãos podem assistir o vídeo Tenha Autodomínio, que é um vídeo muito interessante. Então, vamos fazer a leitura de Filipenses 4:13 e depois vamos fazer a pergunta que se segue. Então, o texto diz assim: para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Pergunta: como o costume de orar, estudar a Bíblia e assistir às reuniões pode dar à pessoa força para vencer um mau hábito? Bem, Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e exerce poder.
Então, à medida que nós lemos a palavra de Deus e vemos que Jeová, ele odeia tal prática, como vamos ter um bom relacionamento com Deus por estar lendo a Bíblia, nós iremos ter a força necessária através do Espírito Santo para que possamos lidar ou talvez acabar com esses maus hábitos. Então precisamos sempre estar orando e estudando e indo para as reuniões. Ponto 5. Lute contra pensamentos e hábitos errados. Vamos ler Colossenses 3:5 e depois vamos fazer a pergunta que se segue. Então o texto diz assim: façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e ganância, que é idolatria. Então a pergunta: como sabemos que pornografia, sexting e masturbação são hábitos impuros para Jeová? Bem, o texto é claro, né? Tudo que envolve imoralidade sexual, ela é errado. E Jeová, ele condena. Então, todas as coisas aqui citadas, elas são erradas. Então, devemos também evitar tais hábitos. A segunda pergunta: você acha que é possível sermos moralmente limpos, assim como Jeová quer? Por quê? Então, a resposta é sim, com certeza. Porque Jeová, ele já mostrou através de exemplos do passado e até mesmo de irmãos da atualidade que nós podemos vencer essas tendências mesmo sendo pecadores. Como vimos, nós podemos ter uma mente, talvez, para fazer desejos errados, mas nós não precisamos fazer, não precisamos pecar. Então, nós também podemos ser moralmente limpos, assim como Jeová quer, mas precisamos muito da ajuda do seu Espírito Santo para que assim possamos realmente conseguir. Veja como você pode lutar contra pensamentos impuros. Então, depois veja o vídeo. É preciso agir para se manter limpo. É um vídeo muito interessante. Dando continuidade, Jesus usou um exemplo para mostrar que temos que estar decididos a nos manter limpos em sentido moral. Então vamos ler o livro de Mateus 5, 29 e 30 e depois iremos fazer a pergunta. O texto diz assim: então, se seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na geena. Também, se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e lance-a para longe de você, porque é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o seu corpo acabar na geena. Então, a primeira pergunta: Jesus não quis dizer que temos que nos machucar fisicamente, mas que temos que agir. Que tipo de coisas a pessoa pode fazer para evitar pensamentos impuros? Bem, a nota mostra sobre a masturbação, né? Então, aqueles que têm esse mau hábito, eles precisam ter muito autodomínio para que possa se controlar dessa tendência. E devem também evitar situações que façam com que eles se sintam motivados a fazer isso. Talvez evitar de ver filmes, ou alguma propaganda, alguma revista, jornal que tenha conteúdos de sexo explícito. Mesmo porque isso nós já não podemos ver. Então, aqueles que têm essa tendência, aí mesmo que não pode ver. Então, precisa ter muito autodomínio, orar a Jeová e pedir a ajuda para que assim possa livrar-se desse mal. Se você está lutando para vencer pensamentos impuros, Jeová dá valor aos seus esforços. Vamos ler o livro do Salmo 103, 13 e 14 e depois iremos fazer a pergunta que se segue. O texto diz assim: assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem, pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó. Pergunta: se você está tendo dificuldades para vencer um hábito impuro, como esse texto pode incentivar você a continuar lutando? Bem, o texto fala que Jeová é misericordioso e ele sabe
que nós somos feitos do pó. Isso significa que Jeová nos conhece completamente. Então, se mesmo que nós tenhamos tendência ou uma mentalidade impura e infelizmente acabamos cedendo a essas tentações, Jeová, ele é misericordioso. Ele te conhece se você estiver arrependido de coração e quer fazer a mudança necessária. Se você tiver essa mentalidade, tenha certeza que Jeová não vai medir esforços para lhe ajudar. Algumas pessoas dizem: eu já estou viciado, não consigo parar. Que texto da Bíblia você usaria para mostrar que, com a ajuda de Jeová, é possível vencer um mau hábito? Bem, eu usaria o próprio texto de Filipenses 4,13, que acabamos de considerar. Para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder. Então, Jeová sempre nos ajudará, sempre nos dará força para que possamos vencer um mau hábito. Resumo: quando mantemos nosso corpo, nossa mente e nosso modo de agir limpos, agradamos a Jeová. Revisão: por que é tão importante sermos limpos em todos os sentidos? Então a resposta simples é porque Jeová é um Deus santo e se nós quisermos também ser limpos e santos, nós devemos nos manter limpos em todos os sentidos. A segunda pergunta: como você pode ser limpo em sentido físico? Então vimos no estudo que nós podemos tomar banho. Preste bem atenção, irmãos. Tomar banho todo dia. Precisamos estar limpos também com as nossas casas, com o nosso carro, para que assim possamos dar louvor a Jeová e também mostrar para todos que nós servimos a um Deus limpo. E a última pergunta: como você pode manter suas ações e seus pensamentos limpos? Por evitar, talvez, de tendências que nós já tenhamos negativas. Então, se nós sabemos que nós temos fraquezas em determinados assuntos, nós devemos tentar ter um pensamento limpo por evitar tais coisas. Se fizermos assim, pedir a ajuda de Jeová, tenha certeza que Ele também nos abençoará. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final dessa consideração. Espero que tenha sido proveitoso para você. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.